Bom, gente, estamos começando mais um Café Espiritual, aqui diretamente do SEC, do Centro de Expansão Consciencial. E é como sempre uma grande felicidade estar aqui com vocês, né? Tentando passar algumas informações sobre a espiritualidade, repetindo que aqui nós não temos uma verdade absoluta de nada, estamos aqui naturalmente sempre aprendendo. A cada coisa que a gente estuda, a gente descobre que sabe muito pouco sobre tudo da espiritualidade. E no espiritismo mesmo tem um ditadozinho, um dito popular, um dito corporativo do espiritismo que diz o seguinte, né, que diploma de espírita ninguém tem, nem ninguém vai ter, né? Porque na realidade a gente não está no mundo espiritual e quem está no mundo espiritual também não tem conhecimento pleno de tudo que está acontecendo lá no mundo dos espíritos, né? Porque na verdade é uma introdução, né, de tudo, né? Quer dizer, na realidade o mundo espiritual e o mundo material se fundem e muitas vezes a gente sabe de coisas além de até do que alguns espíritos que estão na erraticidade. Por incrível que pareça, muitas vezes a gente tem um conhecimento além, em termos de alguns espíritos, né, naturalmente, porque tem uns que realmente conhecem muito da espiritualidade, mas aqueles que são mais terra a terra, aqueles que estão mais conectados a nós aqui no plano terrestre, que desencarnaram há pouco tempo, naturalmente que eles não têm conhecimento pleno da espiritualidade, pelo motivo óbvio de estarem há pouco tempo na espiritualidade e de ainda estarem muito apegados às coisas aqui da matéria. Bom, gente, deixa eu só dar uma diminuídazinha aqui no nosso volume, tá certo? Para que a gente possa conversar melhor, tá certo? Naturalmente, tudo aqui que a gente faz no SEC, gente, é exatamente com o intuito de esclarecer, né? Com a vontade muito grande de mostrar como funciona o plano espiritual. E hoje nós vamos falar de uma coisa que eu considero assim maravilhosa, que é exatamente essa questão da energia, do pensamento, de como funcionam essas energias. Muita gente tem me perguntado tanta coisa ultimamente em relação às sensações que vem tendo durante esse processo de pandemia, né? Muitas pessoas estão assim preocupadas, nervosas, às vezes até, sei lá, em pânico com tudo isso que estão sentindo, porque na verdade é assim, essas sensações que estão acontecendo ultimamente tem tudo a ver com o nosso pensamento, tem tudo a ver com o que nós estamos emitindo para o mundo, né? E na verdade também, um outro dia eu estava falando sobre isso, o que é que nós somos, se não energia condensada? Matéria é energia condensada, tá, gente? Então na realidade é assim, matéria é igual a energia, que é igual a pensamento. Se o meu pensamento movimenta as minhas energias, também movimenta a minha matéria. Significa dizer que todas as vezes que eu estou densificado no processo de pensamento, eu estou me transferindo isso para o meu corpo físico. E o que é que está acontecendo ultimamente, gente? É exatamente todo mundo muito conectado a esses pensamentos negativos, a essas coisas que estão acontecendo, com muitas dúvidas, muitos problemas, e aí ao invés de também se utilizar e de pensar melhor sobre tudo, estão sempre discutindo na internet, conversando, tendo embates assim políticos, que eu acho que isso nem seria o momento da gente estar falando sobre isso. Wagner, a gente vai ser alienado? Eu acho que não, ninguém precisa ser alienado, mas também não precisa ser um difundidor ou então um divulgador das coisas ruins, que é o que está acontecendo ultimamente. A gente está divulgando coisas ruins, a gente está divulgando fake news, a gente está passando coisas que não deveria passar na internet e acha que isso aí vai melhorar a nossa vida. Algumas pessoas até, por mais que a gente fale, por mais que a gente converse, as pessoas assim, elas não se convencem, né? Tem gente que está dentro do meio espiritualista e está com um pensamento muito voltado, muito densificado e voltado dessa estrutura toda. O que nós vamos falar hoje faz parte da evolução do ser, tá, gente? Faz parte dessa evolução que nós precisamos ter para melhorar e nos desenvolver aqui.
Hoje nós vamos nos basear exatamente nessa estrutura da física quântica, que diz que todo um quanto que você usa de energia no seu pensamento, você transforma a sua vida em uma coisa pior ou melhor. Depende da forma como você utilizou o pensamento que você teve. E aí, da onde é que... A primeira coisa que a gente precisa entender, né? Nós somos o quê? Nós viemos de onde? Bom, eu vou aqui ter a arrogância de dizer a vocês que eu sei como foi a formação do universo, como é que nós fomos formados como espírito. Não. Mas nós temos assim indicações dos próprios espíritos, quando nós vamos para as nossas viagens astrais, quando nós conversamos com os nossos mentores, eles nos informam que tudo que foi feito no mundo faz parte dessa energia cósmica que os chineses chamam de Qi, né? Que os hindus chamam de prana, né? E que nós no espiritualismo chamamos de fluido cósmico universal. Então tudo foi formado disso, tudo, da estrela ao verme que está na Terra, tudo é formado de fluido cósmico universal. Nós fomos montados baseado nesse fluido cósmico universal, que é matéria, tá certo? Transformada, umas mais sutis, outras menos sutis, mas nós somos formados disso. Nós somos energia pura. Um outro dia eu fiz uma comparação e eu gostaria de passar essa comparação de novo aqui para que vocês entendam isso. Se eu colocar a minha mão aqui e colocar um microscópio desse extremamente potente, ultra potente, o que é que eu vou encontrar primeiro na superfície? Os poros, a pele, né, os poros e tal, e eu vou me aprofundando e melhorando a acuidade, né, a visibilização desse microscópio. E ele vai se aprofundando e aí ele chega nas células, depois das células ele percebe o átomo, e no átomo ele tem os prótons, elétrons e nêutrons, e se ele se aprofundar ainda mais em cada um deles, tem o que eles chamam de quarks, e ainda tem subpartículas e tal, e aí é da onde vem a teoria das cordas, que em determinado momento você percebe que existe uma vibração, não existe mais algo para se ver, existe exatamente uma vibração, que significa que nós não somos isso que apresentamos em termos materiais, nós somos pura energia, tudo que está aqui, enfim, é energia. Então o pensamento, por conseguinte, é energia que pode ser transformada. Tudo, gente, tudo pode ser transformado, inclusive a nossa mente se parece muito com um iceberg, né? Onde na ponta de fora está a nossa parte consciente, que é isso que a gente vê, que inclusive a gente tem assim a doce ilusão de estar dominando tudo, e a gente não está dominando absolutamente nada. Eu fui fazer um ritual da ayahuasca e eu vi como isso é sério, né? Mas a gente perde esse controle todas as vezes quando a gente vai dormir, que se desdobra do corpo. A gente tem realidades lá no plano espiritual que se a gente não tiver consciente, a gente fica feito um bobo, a gente não sabe muito das coisas, a gente às vezes passa por determinadas coisas que são terríveis no plano espiritual. A maioria de nós, eu posso dizer assim, que 90% não tem essa consciência, né, de que nós somos pensamento e que nosso pensamento plasma a nossa realidade, e que lá no plano espiritual é que nós catamos as ideias de tudo que nós temos hoje aqui, da cadeira, a minha roupa, as pulseiras que eu uso no braço, os balangrenê que eu uso no pescoço, tudo isso foi plasmado por alguém em algum momento, nos sonhos, nos pensamentos. Então tudo na realidade está interligado, tá certo? O pensamento ele gera essa energia termina se materializando com praticamente tudo à nossa volta, na realidade tudo, né? Vamos colocar 100%, tudo é gerado através do pensamento. Antes de aparecer materialmente e a gente enxergar com os olhos que nós temos, alguém pensou antes, alguém teve a ideia antes e alguém plasmou tudo isso antes. É isso que a gente vem estudar aqui, sabe, gente? A gente está aqui para exatamente aprender determinadas coisas que nós negamos muito. Nós somos muito assim, orgulhosos, egoístas e alucinados, alienados espiritualmente.
vivemos numa eterna ilusão, porque nós achamos que a nossa vida é a vida material, é essa vida que nós vivemos aqui. Isso é uma grande bobagem. Aliás, se você observar direitinho, todos nós vamos morrer um dia, o que significa dizer que a nossa vida não é material. Se fosse material, nós seríamos perenes, ficaríamos aqui eternamente. Um outro dia me perguntaram: Wagner, por que a gente, sabendo que é espírito, se a gente evolui, etc., por que a gente morre? Porque a experiência no corpo físico, gente, é para aprendizado. Na realidade, quando você está no plano espiritual, você tem todas as informações, lá você sabe o que fazer. Para provar que realmente você aprendeu tudo que você recebeu de informação lá no plano espiritual e que você vai praticar tudo aquilo e que vai saber dominar a sua força energética, toda essa energia que nós temos, todo o pensamento que nós temos será dominado e utilizado dentro das leis universais. Nós somos inseridos na tridimensão, que é o mundo tridimensional, o mundo material, o mundo do corpo, da matéria, aspas, porque nada disso é matéria. Então, nós temos tudo dessa vida, tudo desse birô que eu estou aqui sentado, essa cadeira, ao quadro, ao flip chart, tudo isso aqui faz parte do nosso pensamento, do meu pensamento, do seu pensamento. Alguém plasmou isso, alguém criou isso. Antes teve a ideia e aí juntou os elementos, né, químicos, físicos, estruturais, né, para poder chegar aos resultados do que nós vemos, que enxergamos, inclusive as coisas naturais que existem por aí e tal. Essa foi uma criação dessa prana, dessa estrutura. Deus criou tudo isso, nos criou e nós estamos co-criando através do nosso pensamento. Por isso que Jesus dizia: vós sois deuses. Por quê? Porque nós temos a mesma capacidade de recriar, seja de forma artificial também, aspas, porque nada é artificial. Tudo foi montado baseado em alguma coisa que já era natural. Vocês concordam comigo isso? Gente, vocês podem fazer perguntas. Eu estou vendo aqui no Facebook, tem algumas pessoas dando boa noite já aqui. Um monte de gente, né? Tá aí, ó. Heriberto Villanova, Patrícia Albuquerque, Célia, Patrícia Lima, Flaviana, Jussedi, Joseane, Cleneide, Beatriz. Gente, um beijo para vocês, muito obrigado por estar acompanhando a live. Se quiserem fazer qualquer pergunta, podem perguntar. Então, o princípio de tudo, a mente, ela não é local, porque a mente domina o cérebro, a mente toma conta do cérebro. Muitos neurocientistas, no começo dos estudos do cérebro, disseram que a mente era como se fosse um suspiro do cérebro, né? Como se fosse uma consequência de alguma reação cerebral. Por isso que nós pensamos, por isso que nós agimos. E não é isso, é o contrário. A mente comandou, plasmou a estrutura cerebral, né? Nós temos o que a gente chama de modelo organizador biológico, que é o MOB, definido por Charles Richer lá no final do século XIX, começo do século XX, e que ele falava exatamente isso, que quando nós vamos reencarnar, nós montamos toda essa estrutura física que nós temos, baseada em junção de componentes energéticos, o que significa dizer que nós somos um aglomerado de energias. Então a mente não é local, não está limitada ao cérebro, ela é imaterial, ela é atemporal. Então significa dizer que nossa mente não tem tempo. O tempo é dado pela nossa materialidade aqui, é porque nós estamos na 3D, né, na terceira dimensão, e nós vemos o tempo dessa forma convencional, com dias, horas, essa coisa toda, semanas, anos se passando, essa coisa toda, o passado, o futuro. Na espiritualidade mais desenvolvida não existe essa noção de tempo. O tempo é o agora, tá certo? Mesmo, até porque nós recebemos aqui alguns espíritos que não acreditam que estão há centenas de anos desencarnados obsedando algumas pessoas. Significa dizer que eles não têm tempo lá, eles não têm noção de tempo. Alguns espíritos têm essa noção de tempo. Os que são mais conectados à Terra, que estão há pouco tempo, têm essa noção de tempo. Os mais próximos, os que estão aqui nessa densidade, eles têm essa noção de tempo. O restante não tem essa noção de tempo de jeito nenhum, tá certo? Aonde é que nós construímos tudo isso que nós temos hoje?
Bom, existe uma teoria. A primeira é que você, através de determinados desdobramentos conscientes ou inconscientes, você vai para o plano astral e você tem conhecimentos tanto das suas experiências de vidas passadas, e aí você termina plasmando as coisas aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se está tudo certo. Eu acho que deu uma bronquinha aqui. Deixa eu ver se voltou. Para aí. Vamos lá. Deixa eu só ver. Não, tá ainda rodando. É porque esse telefone de vez em quando sai do canto a processo dele aqui. A gente pensa que a live acabou. Tá certo? Aqui, a Patrícia Lima já está fazendo aqui uma pergunta. Vaguinho, o que dizer a uma pessoa que só enxerga a si mesma e transfere energia negativa para os que estão em sua volta? Patrícia, vou te dizer, é uma temeridade, porque todas as vezes que você transfere energia negativa para alguém, lógico, consequentemente, como a lei é de causa e efeito, um dia você vai receber ela de volta, tá certo? Mais cedo ou mais tarde, você recebe ela de volta. Seja essa energia inconsciente, porque às vezes você transfere energia negativa de forma inconsciente, às vezes é uma invejazinha, né, que a gente chama de inveja branca que você tem, que é assim, você não quer um carro igual ao outro, você quer o carro do outro. Quando é isso aí, significa dizer que você está doente emocionalmente. Então, na verdade, você está se ligando a uma egrégora de espíritos e de pensamentos que podem realmente te prejudicar na vida, porque isso vai voltar para você. Quem deseja o mal a alguém, quem tenta fazer ou prejudicar alguém de alguma forma, nem que seja de forma leve, recebe sempre de volta. Por exemplo, todas as vezes que a gente está na internet, falando bobagem, conversando besteira na internet, dizendo coisa que não deve dizer, né? Sendo sei lá, sendo venenoso, né? em determinadas situações. Você acha mesmo que essa energia que é emitida, ela não vai voltar para você? Que isso é uma coisa sem consequência? Que você não vai receber isso de volta de alguma forma? É lógico que você recebe. São energias que você está emitindo. Energias são plasmadas, elas são materializadas. Por isso que a gente sempre diz, olha, por favor, sempre tome conta dos seus pensamentos. Quando Jesus diz orai e vigiai, ou vigiai e orai, depende aí da ordem dos fatores, tá certo? Mas o orar e vigiar o quê? É você tomar conta dos seus pensamentos, porque seus pensamentos são dados poderosos contra as pessoas e a favor das pessoas, baseado até nas egrégoras. A gente vai falar nisso, já a gente chega lá, tá certo? Mas na realidade, o que eu diria, Patrícia, é exatamente isso. Eu acho que a gente tem... Ela está dizendo aqui, por mais que falemos, parece que não adianta. É verdade, tem pessoas que não se convencem de que o fel que ela transmite para as pessoas termina prejudicando as outras pessoas, porque pensamento é uma arma poderosa, porque ela transforma-se em matéria, transforma-se em realidade, tá certo? Como também um dia ela vai se prejudicar com tudo isso, com toda essa transmissão de pensamento negativo que ela emitiu para as outras pessoas, para o outro, para o seu próximo, tá certo? Então, você veja como essa coisa é tão poderosa, né, do pensamento, como nós somos guiados pelos nossos próprios pensamentos, né? Em 1865, aquele que descobriu os raios catódicos também estava descobrindo os compostos da química, né? Eu estou esquecido o nome dele, porque eu não gravei o nome dele, mas tinha descoberto o composto a estrutura do benzeno, né? Mas ainda não tinha entendido como funcionava bem o benzeno. E aí, uma determinada noite, para você ver o que é um sonho lúcido, o que é você ir para o plano espiritual, ter ideias de lá, tirar do teu pensamento tudo aquilo, por conta de experiências passadas, você veio de um outro planeta que já existia toda aquela estrutura, porque é o seguinte, nada surge por acaso. A natureza não dá saltos e as ideias que você tem não são dons que você recebeu. Isso não é dom. Isso é alguma coisa que você aprendeu em algum canto, em algum local e trouxe para cá como uma experiência para utilizar aqui e desenvolver a humanidade, a nossa estrutura aqui. Então, na realidade, tudo que você recebe no plano espiritual e você acha assim uma ideia fantástica e tal,
Provavelmente os espíritos lhe passaram, ou você teve uma outra encarnação onde você já sabia sobre aquilo, ou você veio de um outro orbe e é um ETzinho desse que veio, reencarnou aqui e veio com a missão de desenvolver. Então esse cara chamado Friedrich August Kekulé, esse cara é um alemão que em 1865 foi dormir, né, um belo dia, e no sonho, no desdobramento astral dele, ele sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo. Quando ele acordou, surgiu com a ideia exatamente da cadeia de benzeno. Ele terminou tendo esse insight da cadeia de benzeno e como ela funcionava, né, que era em círculos e tal, estruturado e tal. Então ele deu uma grande contribuição para a química orgânica naquela época. O que significa dizer que a maioria das coisas é assim. Você veja que, por exemplo, Alexander Fleming, que é uma história belíssima, a história de Alexander Fleming, mas Alexander Fleming, quando descobriu a penicilina, maravilhosa penicilina, que inclusive salvou a vida de vários soldados na época da Segunda Guerra Mundial. Na primeira época, a Guerra Mundial foi um Deus nos acuda, mas em 1922 ou foi 23, se não me engano, Alexander Fleming fez várias tentativas de descobrir algo para encontrar a solução de vencer as infecções. E aí, quando ele adormeceu, ele tinha colocado alguns compostos ali, então ele adormeceu, se desdobrou, foi para o plano espiritual, teve a ideia, voltou, mexeu mais nos componentes que ele estava lá, e de tão cansado adormeceu e caiu do lado lá da experiência dele. Quando ele acordou de manhã, ele percebeu que existiam uns fungos ao redor, e aquilo ali foi exatamente o composto principal da penicilina que salvou muita gente na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, ele teve o sonho lúcido lá no plano espiritual, veio com a ideia e colocou em prática. Então significa que todo o pensamento que eu tenho, toda coisa que eu recebo do lado de lá, tudo que tem de matéria aqui no mundo material, tá certo? Vem de sonhos, de pensamentos, de tudo isso que a gente sempre acha que não, isso foi um mistério, alguém foi iluminado. Não tem nada de iluminação nisso. Alguém pensou nisso, você teve experiências em relação a isso e veio e plasmou aqui. Comportamentos também geram comportamentos e criam egrégoras boas demais, gente. E aí o que é isso de comportamento gera comportamento? Até entre os animais é assim que funciona. O que é que nós estamos vendo ultimamente, né? Nós estamos passando por uma pandemia, estamos todos trancados em casa, estamos sendo obrigados a pensar diferente. Porque nós vivíamos numa matrix, num padrão de pensamento ilusório, onde achávamos apenas que o consumismo, as matérias, as coisas e tal que eram importantes. E aí de repente nos vimos numa situação de ficar dentro de casa, de nos introjetar e de começar a observar a natureza, as pessoas. É todo mundo que está fazendo isso? Não, né? Tem gente que está criando egrégoras ruins, mas muitos, né, nós estamos mudando o nosso pensamento para criar uma egrégora boa, uma forma de viver diferente, um hábito diferente. Isso acontece inclusive com os animais, né? Foi feita uma pesquisa e uma pesquisa de observação profunda com os macacos que existiam na Indonésia, ali numa daquelas ilhas da Indonésia, e aquele tipo de macaco só existia ali naquela ilha, tá certo? E é muito interessante que esses macacos, um dos macacos pegou uma das batatas, tá? Aquelas raízes e tal, foi e lavou no mar. Um outro macaco viu, foi e lavou no mar também. Daqui a pouco outro macaco foi e lavou no mar. Então já toda a ilha todos os macacos da ilha estavam lavando as batatas no mar. Sim, Wagner, é porque um aprendeu com o outro. Tem um porém nisso. Seguinte, essa ilha era extremamente isolada, não existia comunicação, só os cientistas iam lá, não levou nenhum macaco desse para o continente. Mas os macacos do continente começaram também a ter o mesmo comportamento de lavar as batatas, que até então não existia entre eles, num espaço de tempo muito curto. O que significa dizer que comportamento gera comportamento. Por exemplo, está dizendo um monte de besteira na internet, gera um comportamento e uma egrégora que pode prejudicar a nós.
e termina nos colocando em estado de doença, porque essa estrutura e esses pensamentos que são colocados no ar terminam nos prejudicando a nossa saúde, prejudicando a nossa mente. Por isso que quando às vezes eu coloco, por exemplo, hoje mesmo eu coloquei uma coisa sobre Jesus, eu disse que os homens aprenderam muito pouco das leis que Jesus veio trazer, né, das mensagens que Jesus veio trazer através das suas parábolas, que nós torcemos essa coisa toda e esperamos que Jesus venha. Jesus não vem. Se ele vier, vai ser sacrificado novamente, vai ser morto e tal, porque as pessoas continuam ainda distorcendo ideias, né? As egrégoras no mundo ainda são extremamente discordantes, né? E muitas vezes as pessoas utilizam as palavras desses grandes mestres para torcer a verdade, para manipular a verdade ao seu bel prazer. Isso é um dos grandes problemas da humanidade, é que nós saímos aí por aí torcendo as ideias, né? A gente escuta uma coisa aqui e quando vai transmitir essa coisa acolá, ou então praticar acolá, vai e pratica completamente diferente, utilizando aquela ideia principal como se fosse uma justificativa para você praticar determinadas coisas. Nós estamos vendo agora violência, essa coisa toda. Isso já aconteceu antes, tá, gente? Na Idade Média mesmo, as pessoas queimavam as bruxas, porque a ideia preconcebida é que não deveria existir pecado, e as bruxas estavam ali pecando, se comunicando com os espíritos, manipulando os elementos e tal, e criou-se uma egrégora de pensamento de que toda bruxa deveria ser sacrificada. Pessoas de bem até denunciavam os seus vizinhos que tinham uma comunicação com os mortos e etc. Isso virou um hábito daquelas pessoas naquela época. Se você veja como é o pensamento, como o pensamento pode criar uma egrégora de pensamentos que vai terminar desaguando num desajuste de pensamentos, o que vai criar um mundo mais negativo, porque tudo isso tem uma consequência. Não existe essa coisa de dizer assim, não, uma coisa está desconectada com a outra, não, está tudo conectado uma coisa com a outra, gente. Nós temos uma conexão permanente. Os próprios ETs que vêm através das canalizações de mensagens dizem que na época de 1945, quando soltaram a bomba lá em Hiroshima e Nagasaki, eles vieram intervir. E aí muita gente fica se perguntando, meu Deus do céu, por que os ETs vieram lá de outra galáxia até, né? De outro local da Via Láctea e tal, vieram interferir aqui na Terra. Nós somos um cisco, um planeta desse tamanho. O que é que eles dizem? Eles dizem o seguinte, que tudo que a gente pensa, faz e transforma em nosso planeta, nós atingimos todo o universo com isso. Se nós mexermos qualquer grão de areia fora da estrutura normal, nós estamos mexendo com o universo. Então, quando a bomba explodiu, foi onde houveram mais aparições de discos voadores naquela época. É muito interessante isso. O que significa dizer, não importa se você acredita, se não acredita em discos voadores, mas quando a gente fala desse efeito borboleta, o que é o efeito borboleta? Tem uma teoria que diz que uma borboleta que bate suas asas do outro lado do oceano pode causar um maremoto aqui, tá certo? Então é a consequência de tudo que nós fazemos. Então, se nós pensarmos errado, se nós temos pensamentos deturpados sobre determinadas coisas, terminamos criando egrégoras de pensamentos negativos, o que leva o nosso planeta e o que estava levando o nosso planeta a uma derrocada. Foi preciso vir um elemento químico, sei lá, aí não vamos usar aí a teoria da conspiração, construído ou não pelos chineses ou pelos americanos, vem um vírus que nos coloca dentro de casa para pensar. Veja, eu não estou dizendo aqui que esse vírus foi a grande maravilha do mundo, a última coisa boa que aconteceu na vida da gente. É lógico que nós estamos sofrendo, nós estamos perdendo na nossa economia e tudo, mas você já viu o contrário disso tudo, né? O mundo está se limpando, as pessoas estão pensando melhor, estão tentando ser mais solidárias, estão tentando melhorar os seus pensamentos, a sua emoção, as suas sensações, os seus sentimentos, não estão tentando se equilibrar. Algumas pessoas estão enlouquecidas com isso. Por quê? Porque querem ainda insistir no velho, no antigo pensamento, que gera uma materialidade negativa. Você pode ver que as pessoas que estão mais calmas, mais tranquilas, estão achando isso de uma lição e de uma concreteza de mudança de pensamentos e de ampliação da consciência fantástica. Outros não têm esse mesmo pensamento. Outros acham
que isso está sendo uma grande tragédia, que tudo vai se acabar. Não, gente, nada vai se acabar. Agora, com certeza, a maneira de a gente agir no mundo, por conta desses pensamentos diferentes, acabou, né? Não existe mais esse pensamento. E aí, por que é que isso nos atinge estruturalmente, gente? Porque é o seguinte, veja só, por que que nós não conseguimos ampliar a nossa consciência muitas vezes? É porque, primeiro, vamos ver aqui, vamos ver se saiu alguma pergunta a mais. Não, bom, tem Cleneide e tal, tem o Eja que entrou, Amanda Nogueira, muito bom, tá certo. Veja só, por que que nós não conseguimos sutilizar? Nós estamos muito apegados às... Pai João de Aruanda vem dizendo isso direto. Nós somos muito apegados às coisas materiais, né? A gente sempre fica pensando materialmente em tudo, né? A gente se foca no carro que tem, na casa que tem, nas contas a pagar. Lógico, você está vivendo um mundo tridimensional, tem que pensar nessas coisas. O danado está no exagero do pensamento nessas coisas. E aí termina te colocando em um determinado tipo de pensamento, de sensações que são conectadas com o teu duplo etérico, o teu corpo astral e teu mental inferior, que transmite para os teus chakras. Nós temos 7 chakras principais, tá certo? Para que vocês entendam: o chakra coronário, o chakra frontal, o chakra laríngeo, o chakra cardíaco, o chakra solar, o chakra sexual e o chakra básico, tá certo? Então, esses chakras, eles influenciam diretamente nas nossas vidas. Começando de baixo para cima, a primeira coisa que a gente tem que entender, para entender de chakra e entender como os pensamentos afetam as nossas vidas e como bloqueia os nossos chakras e como nos coloca nessa inconsciência que nós não conseguimos, por exemplo, ter um sonho desperto na espiritualidade, nos desdobrar conscientemente, ter consciência, porque um dos estudos que nós fazemos aqui no nosso SEC é o estudo do desdobramento, né? O estudo da viagem astral, né? Consciente, sair do corpo conscientemente é fundamental para você entender todas essas ideias. Mas você consegue sair do corpo conscientemente se você estiver conectado à Terra, isso tudo? Não. Você vai sair do corpo e vai virar baúzinho, você vai ficar em cima do teu corpo e você vai ter sonhos conflituosos, né? Se você é uma pessoa muito ligada, conectada às coisas materiais, você sai do corpo tranquilamente? Não, porque você está agarrado ao teu corpo, você está agarrado a realidades muito materiais, muito densas. Então, invariavelmente, você não vai conseguir fazer esse teu desdobramento, esse teu deslocamento para o plano espiritual, tá certo? Então, passando o que é que bloqueia os nossos chakras, né? Vamos entender o que bloqueia os nossos chakras, que tudo é baseado em pensamento e que afeta o nosso corpo físico. Por exemplo, no chakra básico é o medo. O medo te tira toda a vivência. O que é que o chakra básico é, gente? O chakra básico, ele é chamado pelos hindus em sânscrito, se chama Muladhara, que é a raiz, tá certo? É a parte da raiz, o chakra raiz. A cor dele geralmente é vermelha, o elemento dele é o éter. Ele tem, na realidade, 4 pétalas. Por que pétalas? Porque tem alguns canículos que circulam esse chakra em sentido horário, quando ele está bem organizado, tá certo? E que parecem pétalas, tá certo? Situa-se na base da espinha dorsal, quer dizer, embaixo, entre os genitais e o ânus, tá certo? Naquela parte, né, do períneo, tá certo? Que é o cóccix, sei lá como é que você pode chamar aí, tá certo? Está ligado às glândulas suprarrenais que filtram os sangues, se agregam à adrenalina, está relacionado com a vontade de sobreviver, na realidade, né? A relação com o próprio corpo, com a terra, rege as pernas, né? Os pés, a segurança da gente estar aqui no corpo, os ossos, o intestino grosso, as energias ligadas à segurança física, mental e emocional. Tudo isso entra por esse chakra. O que é que bloqueia esse chakra? O que é que deixa esse chakra impedido de você receber boas energias da terra, boas energias como a segurança de estar na terra, o que dá invariavelmente depressões e etc, porque você não se sente feliz em estar aqui,
Tá certo? Você está desconectado, você está com medo. Geralmente é esse chakra que faz você, por exemplo, engordar. Por quê? Porque você fica com medo das coisas. Nesse momento mesmo, nós estamos com medo de fazer exercício, medo de fazer isso, medo de fazer aquilo, medo de agir. É o chakra da ação, né? da atuação aqui na Terra. Então, esse medo que nós temos, que pensamos, não, nossa vida vai acabar. Gente, tudo tem seu tempo e sua hora. A pandemia é séria, seríssima, ninguém está dizendo aqui que não é. Mas, poxa, você vai parar de fazer suas coisas, arrume coisa para fazer dentro de casa e tal. Desbloqueie esse teu chakra através da tua atividade. Vá arrumar teu guarda-roupa, vá fazer coisas manuais e tal. É o chakra dessa criação, dessa coisa de estar na terra, de estar fincado na terra. E o medo oblitera esse chakra. E o que é que mais está sendo estimulado ultimamente, gente? Medo. E o medo termina afetando o teu psiquismo, tá certo? Porque aí afeta o chakra, afetou o psiquismo, ele está conectado a todos os chakras, numa linha reta, do coronário até embaixo, tá tudo conectado, gente. E fazem parte quer dizer, eles estão conectados ao nosso sistema endócrino, tá certo? Então significa dizer que nós adoecemos exatamente porque emitimos pensamentos errados e terminamos adoecendo. Os nossos pensamentos terminam nos adoecendo. Então, o chakra básico. Depois nós temos o chakra sexual, que nos remete à culpa. O que é que esse chakra sexual, ou sacro, ou umbilical, que muita gente diz, mas chakra sexual, sei lá, quando eles falaram chakra umbilical, né, ou chakra esplênico e tal, bababá, é para poder fugir dessa palavra sexual, porque quando chegou aqui no Ocidente, era aquela época do século XIX, e quem trouxe essa questão dos chakras para cá era um cara que era muito conectado às igrejas reformistas, essa coisa toda, e veio com esse preconceito, né, trouxe, mas lá na Índia, né, esse chakra sacro umbilical chamado Shuvasthana, tá certo? Que é o fundamento de si, né? É o que você tem de si. E quando você tem culpa, você bloqueia esse chakra sexual. Porque nós temos sempre essa coisa tradicionalista na cabeça, que é pecado, que ter esse relacionamento. Ele está ligado a quê, gente? Ele está ligado às glândulas reprodutivas, que são as gônadas e os ovários. Ovário na mulher, as gônadas nos homens, tá certo? Então a cor dele, laranja, né? O elemento dele, água, são 6 pétalas desse chakra, localiza-se na raiz dos órgãos genitais, 4 dedos abaixo do umbigo, está ligado às gônadas, glândulas sexuais, como eu falei para vocês, os ovários na mulher e os testículos no homem. Sua energia está relacionada com prazer físico, sexual, alegria e a criatividade. Energias primárias como a paixão fluem através desse chakra. Rege os rins, o sistema reprodutor, o sistema circulatório e a bexiga. Então muitas vezes a gente está com muita culpa e começa a adoecer. Essa época, o que é que mais a gente está tendo, gente? É culpa disso, é lembrando das coisas que fez no passado, é lembrando das bobagens que fez, das coisas impublicáveis que praticou. Gente, a gente não tem que ter culpa. A gente pode se arrepender? Pode. E aí corrigir a rota. Mas ficar com a culpa na cabeça só vai adoecer você. Só vai deixar você mais doente. E isso não vai ajudar você. Vocês podem ter certeza. Depois você vem o próximo chakra, né? Que é o chakra solar. Tá certo? O chakra solar chama-se Manipura Chakra. Em sânscrito, Manipura. Mani significa cidade. Pura, joias. Tá certo? Então a cidade das joias. A cor desse chakra é o amarelo, esse amarelo clarinho. Os elementos, o elemento fogo, tem 10 pétalas. Situa-se na região lombar, acima do umbigo, corresponde o plexo solar, está ligado ao pâncreas. Sua função é a vontade e o poder. É o centro que reúne informações, sentimentos, percepções e depois os espalha e movimenta por todo o corpo. Por esse chakra fluem as energias emocionais, rege o sistema digestivo, fígado, baço, estômago e intestino delgado. Vocês estão vendo que a saúde está indo para o saco porque a gente não está com a percepção direta nesse chakra. São os 3 chakras
abaixo do chakra cardíaco, que está aqui no meio do peito, tá certo? Abaixo, se nós estamos muito conectados com ele, estamos com medo, com culpa, com vergonha, que é o que esse chakra dá. Vergonha de quê? De não ter realizado, vergonha de se expressar, vergonha de fazer as coisas, de achar que não pode e ter vergonha de tudo. Gente, a gente tem que ter coragem para fazer. De um jeito ou de outro, você vai ter que fazer. E para fazer, você tem que tomar uma atitude. Nesse momento, qual é a atitude que está sendo exigida de nós? Uma atitude mais positiva, mais proativa, com um pensamento mais evoluído, com um pensamento mais na frente, com vontade de fazer coisas bacanas, coisas legais, tá certo? Então não tem vergonha de fazer, de pedir, de falar. Por exemplo, eu não tenho vergonha nenhuma. Todas as vezes que eu estou aqui, muita gente diz assim, mas rapaz, tu vai, diz tudo e tal. Digo, eu não tenho essa vergonha. Meu chakra solar, ele é bem descomprometido. Eu sou verdadeiramente um sem vergonha. Eu não tenho vergonha mesmo de falar as coisas, de dizer diretamente. Aliás, é esse chakra que faz você fazer uma catarse, dizer quem você é, você se assumindo, acabou a vergonha, velho. Na medida em que você diz assim, eu sou o que sou, meu amigo. Eu sou o que sou, tá? Você aceita, se você quiser. Lógico, se o meu padrão de pensamento estiver destoando, eu preciso consertar, mas eu preciso me assumir. Eu preciso ser quem eu sou, assumir os meus erros, assumir os meus problemas, saber quem eu sou, é olhar no espelho e dizer assim, puxa vida, eu me reconheço, eu sei quem é a pessoa que está aí na frente desse espelho. E isso vai ajudar demais, porque aí a partir desse momento nós passamos exatamente para o chakra cardíaco, que fica no meio do peito, no timo, tá certo? A glândula é o timo, que está bem aqui, é um dos centros, tá certo? O nome dele é Anahata, o som não produzido, né? A cor é verde, o elemento é o ar, são 12 pétalas circulando. Eu estou olhando para cá porque tem aqui uma colinha do meu lado, tá, gente? Localização na região do tórax, entre a quarta e a quinta vértebra. Está associada à glândula timo, como eu falei para você, responsável pelo funcionamento do sistema imunológico. Então, muitas vezes a gente fica atingindo o nosso sistema imunológico, porque esse chakra cardíaco, ele tem uma característica, ele bloqueia você através da tristeza. O que está acontecendo agora, gente? Estamos o tempo todinho emitindo tristeza para as pessoas. Lógico, as pessoas estão tristes também. Tem muita gente perdendo seus familiares, tem muita gente passando por uma situação financeira muito grave, muito séria. Então dá uma tristeza muito grande. A gente precisa ressignificar tudo isso. Como é que se faz isso? Gente, tudo vai passar, vamos ter calma nesse momento, vamos ter pé no chão, vamos nos organizar mentalmente para não nos deixar envolver por essa vibração tão negativa de tristeza, de agonia. Isso tudo vai passar e vai passar verdadeiramente. São males necessários que a humanidade, vez por outra, passa. Pandemia mesmo acontece, é um ciclo, é impressionante, porque eu fui ver na história, é um ciclo de 100 anos de uma para outra e termina prejudicando, lógico, a sociedade termina tomando uma nova faceta, né? Termina tomando um novo jeito. Me parece que ontem o meu amigo Eugênio Salles mandou para mim um texto do século 18 foi 19, e que depois foi utilizado e atualizado no século 20, 1920, quando teve a última pandemia, 18 para 20, quando houve a última epidemia, a pandemia que diga. E quando ele fala lá das reformas que a população fez, a melhoria da cabeça das pessoas, e olha que eles perderam muita gente naquela época, tá certo? Quando ele fala da reforma, parece que eles estão falando desse momento que nós estamos vivendo. Parece que a história está se repetindo, entendeu? Mas onde é que está o nosso pensamento? Nosso pensamento está na tristeza, está na agonia. E estamos só vibrando isso o tempo todo. E aí nós temos o quê? O chakra cardíaco que vibra essa tristeza. E que nós precisamos ressignificar tudo isso. Depois nós vamos para o chakra laríngeo, que são os 3 superiores, né? O chakra laríngeo é o quê? É o chakra da mentira. Todas as vezes que você mente, que você profere uma mentira, que você
fala alguma coisa, você bloqueia esse teu chakra. Esse teu chakra laríngeo, ele é o quê? Né? Ele é o que chama de Vishuddha Chakra em sânscrito. Ele é o grande purificador, a cor dele é azul, o mantra é Ram, o elemento é o éter, são 16 pétalas, situa-se na garganta aqui, tá? Está ligado às glândulas tireoide e paratireoide, que regulam o metabolismo do corpo, também engorda ou emagrece você. É por onde flui a inspiração, a criatividade, a comunicação e a expressão com o mundo. Rege o pescoço e os ombros. Quando você começa a dizer as verdades, eu gosto muito daquela música que diz assim: mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Não conte mentiras para você mesmo não, porque você não vai conseguir enrolar a você próprio, tá certo? Mentir para si mesmo é a pior mentira, porque não pode ser escondida, você tá de cara com essa mentira, tá certo? Então na realidade a gente precisa utilizar as nossas verdades. Se olha no espelho, quem você é? Se descubra, junto com o chakra cardíaco, junto com o chakra solar, te dão uma completude disso tudo e te fazem expressar melhor, transmitir melhor para o mundo aquilo que você pensa, aquilo que você sente, e melhora a tua comunicação e tua situação no mundo, tá certo? Depois nós vamos para o chakra frontal, tá certo? O chakra frontal está ligado às ilusões, o que bloqueia ele são as ilusões. Estamos também ligados ou não estamos nesse momento especial de nossas vidas nas ilusões do mundo, tá? Estamos pensando que nós vamos voltar para a ilusão. Não vamos, né, gente? Tá bloqueando exatamente por isso que a gente tá achando. Tem a ilusão na cabeça que podemos voltar para a Matrix, não podemos mais, tá certo? Não tem jeito mais. O mundo mudou. Mudou a forma de pensar das pessoas. Mudou o próprio mundo, a estrutura do mundo mudou. Essa egrégora de espíritos mudou completamente o mundo. Mudou completamente o mundo. E nós estamos mudando de forma forçada a nossa egrégora para o bem, graças a Deus, que é exatamente o salto quântico do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. É esse salto quântico que foi forçado nesse momento por uma pandemia que nos coloca dentro de casa, que nos faz introjetar em nossos pensamentos, pensar melhor nas coisas que nós somos, da forma que nós somos, das pessoas que são importantes na nossa vida, de dar valor àquilo que tem realmente valor. Veja só, tem aqui alguma pergunta a mais? Não sei, tem não. Vamos lá, vamos seguir aqui adiante. Estamos aí ao vivo pelo Facebook e com pensamentos. Depois você tem aí exatamente o chakra coronário, que o que bloqueia ele é o materialismo. O chakra coronário, que é o chakra das 1000 pétalas, ele situa-se aqui no alto da cabeça, tá ligado à glândula pineal, tá certo? É uma coroa, é ligado a essa glândula pineal, que é responsável pela produção de melatonina, é o que nos tranquiliza, que dá sono e tal. O que é que a gente faz? A gente começa a ficar materialista, bloqueia o chakra e não consegue dormir de noite. Tá explicado agora porque é que muitas pessoas estão tendo insônias assim terríveis durante a noite. Fora isso, gente, nós estamos muito conectados a egrégoras espirituais nada bacanas, né? São egrégoras que nos conectam a pensamentos extremamente negativos. Parece que foi do domingo para segunda-feira, até uma médium que é médica lá de São Paulo, da Casa do Consolador, chamada Mônica de Medeiros. Ela falou que várias pessoas tiveram assim uma sensação, se comunicaram com ela, disseram isso, mais de 1000 e-mails, e aí eu fui comprovar aqui também, fui perguntar às pessoas, mas muita gente chegou para mim. Eu inclusive fiz uma provocação. Quem é que está se sentindo com, sei lá, ouvido zumbindo, né? Quem é que está se sentindo mal, trêmulo, zonzo? Quem é que está tendo insônia, que acorda 3 horas da manhã sem conseguir dormir, que tem a percepção de não estar nesse mundo? Quem é que está sentindo isso? Muita gente entrou em contato comigo para me dizer isso. O que é isso? Existem algumas egrégoras espirituais que se adensaram depois dessa situação do coronavírus, tá, gente? O que é que está acontecendo? Veja, os nossos pensamentos estavam distraídos na materialidade. Nós vivíamos em shopping, em bares, em restaurantes, em lanchonetes, no meio da rua,
visitando lojas, visitando as pessoas, com as nossas famílias e tal. Fomos impedidos disso tudo. Vocês acham que os espíritos que estavam nos acompanhando para todas essas coisas estão aonde nesse momento? A princípio ficaram desesperados no meio da rua, sem saber o que fazer, pensando várias coisas e etc. Depois esses espíritos começaram a se chegar junto e entrar na tua casa. E como você não tem ainda um aparelhamento, um entendimento, um conhecimento sobre essa área da mediunidade, das percepções e tal, muitas pessoas, inclusive, muito interessante isso, é que muitas pessoas, inclusive, despertaram para a mediunidade agora. Ouvido, as coisas tal, já eram médiuns, mas viviam tanto inseridas na materialidade, né, com um chakra coronário totalmente obliterado, bloqueado, e aí na hora que, sei lá, chegaram em casa, começaram a pensar na vida, a fazer uma catarse, a pensar nas coisas e etc e tal, essa atitude, essa forma de pensar e de agir diferenciada os levou a despertar a mediunidade. Algumas pessoas estão tendo a sua sensibilidade mediúnica despertadas agora. Veja que coisa curiosa isso, né? E várias outras coisas estão dando essas más sensações no nosso corpo, né? Baseado em todos esses chakras, né? O medo, a culpa, a vergonha, a tristeza, a mentira, o materialismo, né? a ilusão, tudo isso forma um corpo de pensamentos que atrai, através da nossa glândula pineal, tem cristais de apatitas e que atrai magneticamente determinados pensamentos de determinadas egrégoras. Por isso que eu vivo dizendo, gente, e algumas pessoas ficam me criticando e até dizendo assim, esse cara viaja muito, velho, muito doido e tal, esse cara tá o tempo todo impedindo pra gente pensar positivamente. Pois é, gente, quanto mais a gente pensa positivamente, tá certo? Mas a gente materializa coisas positivas. Se você está achando, o mundo vai se acabar, não sei o quê, que vai ter guerra, que vai ter isso, que vai ter fome, as pessoas vão invadir a minha casa, que não sei. Se você está gerando esse medo, se você está com essa tristeza, com essa coisa, sei lá, de alimentar a mentira dos outros com a sua própria mentira, através do seu laríngeo, ou bloqueando os seus chakras, naturalmente você vai se sentir bastante mal. Solução para isso, hoje eu gravei até um vídeo sobre isso, não sei se foi hoje ou foi ontem, mas eu gravei um vídeo sobre isso, falando de como desbloquear. Gente, basta a gente começar a ordenar os pensamentos, a melhorar a forma de agir no mundo, de transmitir coisas para o mundo. Em vez de transmitir coisas negativas, começa a se ligar a egrégoras, a pensamentos, a espíritos do bem, do amor, da paz, para você não trazer para dentro da sua casa, atrair para sua casa espíritos sofredores, pensamentos ruins, formas de pensamento que os outros mandam para você. Porque veja, é incrível, as pessoas estão confinadas e ainda exibindo seus dotes. Né? Tem gente que exibe o corpo, que vive mostrando aí. Tem gente que não tem o corpo para exibir, está exibindo as máscaras. Veja só a futilidade que nós temos na nossa cabeça. Você acha que tipo de espírito, que tipo de pensamento, que tipo de coisa se conecta a você? Primeiro as pessoas começam a te invejar. Inveja pelo teu corpo, inveja pelo carro que você aparece bonitão dentro dele, né? Inveja pela tua casa, que você começa a mostrar a tua casa. Gente, cuidado com as energias, energia e pensamento. O pensamento materializa tudo. Por isso que muitas vezes esse quantum de energia está sendo dividido e orientado de forma errada e você está se sentindo tão mal. Lógico, todos esses pensamentos terminam atingindo você e você começa a passar mal com tudo isso, tá certo? Então quer dizer, gente, era esse o recado sobre pensamento, energias, sobre os chakras, sobre o entendimento disso tudo. Eu ainda vou fazer uma live com vocês falando bem profundamente desses chakras, falando dos corpos astrais, porque uma coisa está muito conectada à outra, e aí juntando também a questão dos pensamentos, essa coisa toda. E eu vou assim destrinchar esses chakras, falar mais sobre eles, falar mais como é que eles estão conectados ao nosso corpo astral, né? Na realidade, esses 7 principais chakras estão ligados ao nosso sistema endócrino, né? Nós temos o chakra conector que fica aqui na nuca, né? Que inclusive está conectado ao nosso cordão prata, mas nós temos assim
milhões de chakras. Só para vocês terem uma ideia, cada poro nosso é um chakra. Por que se fala nos 7 principais chakras? Se fala nos 7 principais chakras porque eles estão ligados a essas glândulas do nosso corpo, tá certo? Então, como eles estão ligados a essas glândulas, por exemplo, aqui a pineal, aqui a hipófise, aqui a tireoide, aqui ao timo, né? Aqui ao pâncreas, aqui as gônadas, né? Aqui embaixo as suprarrenais. Então ele está ligado, conectado ao sistema endócrino. Mas existem milhares, milhões de chakras secundários também que são extremamente importantes, como o próprio esplênico, como o humeral, né? São vários chakras que nós temos, tá, gente? E todos eles podem estar bloqueados nesse momento, é por isso que vocês estão sentindo tudo isso. Mas quem é que está causando isso? São os espíritos de fora que estão causando, ou é você que está atraindo essa energia negativa? Que está materializando em você as doenças do corpo físico, que está atraindo para você esses pensamentos negativos, que através do fel que você emite aí você diz assim, mas rapaz, vai que só quer dar um de santo. Não é de santo não, filho, que eu quero dar, não é isso não, é porque eu não gosto de energia discordante, entendeu? Então, quando a gente desperta para isso, né, a gente diz assim, puxa vida, eu não posso estar discutindo na internet, eu não posso estar discutindo político, o sexo dos anjos, agredindo as pessoas, eu não posso estar fazendo isso, porque eu estou trazendo essa energia para mim. Então é até mais uma resposta, Patrícia, para a tua pergunta sobre quem emite energia negativa para os outros. É uma outra forma de ver e encarar isso tudo. Por que é que eu faço bem? Quando eu faço bem, me sinto bem. Eu vivo dizendo isso. O lema do nosso SEC é esse. Para ampliar a consciência, a gente precisa entender que o único beneficiado em fazer o bem às pessoas, em transmitir boas energias, em transmitir bons pensamentos, que plasma a realidade, é porque tudo isso te faz bem diretamente. Ninguém é mais beneficiado do que você nesse processo energético. Você é o maior beneficiado dos pensamentos, das energias que emite, de tudo isso. Porque tudo isso, tanto quanto vem as energias negativas, também vem energias positivas quando nós pensamos direito, quando nós emitimos boas energias. Algumas pessoas querem assim ter razão. Tem razão e perdem a paz. Tem razão e ficam cheios de energias densificadas. Tem razão e começam a ter pensamentos suicidas. Tem razão e não dormem à noite. Tem razão e se sentem mal, zonzos, perturbados o dia inteiro. Tem razão e não convive bem com a família dentro de casa, porque começa uma guerra dentro de casa, porque essas egrégoras espirituais e esses pensamentos vão bater na tua casa, gente. Você está atraindo eles. Você é um magneto, puxando esses pensamentos errados o tempo todo para você. Consequência disso é se sentir mal. Então, gente, foi esse recado que eu tinha para dar para vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez por assistirem esse humilde servidor da espiritualidade, né? Esse trabalhador que está tentando se ajustar, fazer alguma coisinha para poder se redimir das coisas erradas que fez no passado, né? Tentando melhorar a sua energia vibratória. Convido-os a melhorar junto comigo, a transformar o teu pensamento em uma materialidade melhor, a se sentir melhor junto comigo, junto com essas energias positivas que nós terminamos trazendo quando pensamos de forma ordenada, quando fazemos o bem, quando transmitimos uma palavra de amor, de carinho, de compaixão para as pessoas que delas necessitam. Então, só para a gente encerrar aqui, gente, tá? Concluir a nossa live, a Patrícia, né, minha amiga Patrícia lá do Recife, né, pediu a mim e eu vou atendê-la com todo o carinho do mundo, né? Então, essa música, né, que eu vou tocar, ela pediu a mim, só toca uma música no café espiritual. Eu achei a ideia bacana, né? Eu achei bacana poder cantar e tocar para aliviar os sentimentos, as emoções nesse momento, né? E eu acho que, assim, nada mais importante do que a música, né? A música, ela renova a gente demais.
Então eu vou tocar aqui uma música de Padre Zezinho, né? Essa música é uma música muito bonita que eu gosto, que é Amar Como Jesus Amou. O que é que melhora as nossas energias nesse momento, gente? É colocar o amor acima de tudo, certo? Então a música é assim, ó. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão. Tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ele me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. E perguntou no meio do sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. Ele deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Um beijo no coração, muito obrigado por mais uma vez acompanhar a nossa live. Beijo no coração, feliz semana para todos com um pensamento diferente. Beijão, tchau, paz e luz sempre. Namastê.